Abramos, irmãos, em Romanos, capítulo 10. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 10. Romanos, capítulo 10, nós vamos ler o capítulo todo. Leamos, pois, a palavra de Deus. Irmãos, a boa vontade do meu coração e a minha súplica a Deus a favor deles são para que sejam salvos. Porque lhes dou o testemunho de que eles têm zelo por Deus, porém não com entendimento. Porquanto, desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria, não se sujeitaram à que vem de Deus. Porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Ora, Moisés escreveu que o homem que praticar a justiça decorrente da lei viverá por ela. Mas a justiça decorrente da fé, assim diz: não perguntes em teu coração, quem subirá ao céu, isto é, para trazer do alto a Cristo? Ou quem descerá ao abismo, isto é, para levantar Cristo dentre os mortos? Porém que se diz: a palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração, isto é, a palavra da fé que pregamos. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Porquanto a Escritura diz: todo aquele que nele crê não será confundido. Pois não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Como pregarão se não forem enviados, como está escrito: quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Mas nem todos obedeceram ao evangelho, pois Isaías diz: Senhor, quem acreditou na nossa pregação? E assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Mas pergunto: porventura não ouviram? Sim, por certo, por toda a terra se fez ouvir a sua voz e as suas palavras até aos confins do mundo. Pergunto mais: porventura não terá chegado isso ao conhecimento de Israel? Moisés já dizia: eu vos porei em ciúmes com um povo que não é nação, com gente insensata eu vos provocarei a ira. Isaías, a mais se atreve, e diz: fui achado pelos que não me procuravam, revelei-me aos que não perguntavam por mim. Quanto a Israel, porém, diz: todo dia estendia as mãos a um povo rebelde e contradizente. Estávamos conversando, irmãos, antes do culto, sobre exatamente o versículo 4. O fim da lei é Cristo. E algumas pessoas interpretam o seguinte: então nós não precisamos mais conhecer a lei ou obedecer a lei, viver debaixo da lei. Nós vamos ver agora que a palavra fim não significa aqui término, significa finalidade, propósito, para onde leva. Até porque, irmãos, seria uma incoerência, porque o próprio Novo Testamento cita as leis do Antigo Testamento. Não há uma contradição, exceto aquilo que foi cumprido, não é nem encerrado exatamente, mas cumprido na pessoa do Senhor Jesus, que é a chamada lei cerimonial. Esse capítulo fala sobre Jesus Cristo, pregado, anunciado, crido, confessado.
Paulo vem tratando aqui do papel de Israel nos planos de Deus, ele vai até o capítulo 11 neste assunto, e fala dos judeus, da dor que ele tem no coração de olhar para os seus compatriotas e eles não serem salvos. A mensagem, irmãos, que nós devemos falar e pregar é justamente essa, o Evangelho, e o Evangelho é Cristo. O que a igreja evangélica precisa? De Cristo. De Cristo nos seus hinos, nos seus cânticos, Cristo nas suas orações, Cristo na sua vida, Cristo. Nós mais precisamos, irmãos, é de Cristo. Esse capítulo então fala sobre a pregação. O centro da pregação é Cristo. Ele é o Salvador. Paulo diz no versículo 1 a 3, a boa vontade do meu coração, ou seja, ele não está rejeitando o povo judeu, porque o povo havia rejeitado a palavra quando ele pregou. Não está rejeitando a boa vontade, ou seja, a boa disposição do meu coração em relação a eles, são para que sejam salvos. A boa vontade e a súplica em favor deles. Paulo, então, não desistia de orar pelos judeus para que eles fossem salvos. Não desista, então, de orar para aquela pessoa que você está compartilhando o Evangelho. Ou talvez que você ainda não encontrou uma oportunidade para apresentar o Evangelho. Ore por essa pessoa, ore e ore muito. Paulo chega até a dizer que os judeus, eles têm algum zelo por Deus. A palavra zelo significa este apego à lei, apego às coisas de Deus, não porém com entendimento, irmãos. Ou seja, não é de acordo com a vontade de Deus. Ele é uma pessoa muito zelosa, muito religiosa, ele crê bastante, e a pessoa diz, eu tenho uma fé muito grande, como se fosse mensurável isso. Contudo, irmãos, se não tiver o entendimento de Deus, ou seja, a palavra de Deus, não há salvação, há zelo. E as pessoas podem ser zelosas por muitas coisas, mas não de uma forma cristocêntrica, ou seja, baseada em Cristo Jesus. Paulo diz, eles têm zelo por Deus, eles têm as alianças de Deus, eles têm a palavra de Deus, eles têm o templo, mas eles não têm entendimento. Tem um livro muito interessante de Dr. David Martin Lloyd Jones, que é o seguinte, sincero, mas errado. Já viu isso? Mas ele é tão sincero, mas é sinceramente errado. Parece que Uzá teve essa sinceridade, mas foi errada de querer segurar a arca, porque foi uma irreverência, diz o texto. O culto, então, que até pode demonstrar algum zelo por Deus, mas que não tem o entendimento de Deus, a sabedoria de Deus, será um culto, então, reprovado. Mas Paulo olha para eles e Paulo vê o zelo, a dedicação, mas tudo aquilo, meus irmãos, era para o orgulho do homem e não para a glória de Deus. Paulo testemunha e declara no versículo 3 que o problema do judeu ali, que ele evangelizava, era o seguinte, queria estabelecer a sua própria justiça. Desconhecendo a justiça de Deus, procurou estabelecer a sua própria. Não dará certo isso. Eu quero ganhar o favor de Deus pela minha própria justiça. Eu quero obedecer, e assim Deus irá me aceitar. Procurando estabelecer a sua própria justiça pela prática das boas obras, mas não confiando em Deus. Lembra aquela oração do fariseu? Obrigado, porque entrego o dízimo, faço oração, dou esmola, eu sou isto e eu sou aquilo. E aquele que estava lá atrás batia no peito e dizia, Senhor, sê propício a mim, pecador. Jesus disse que o primeiro não foi justificado, o segundo foi. Portanto, se nós queremos, irmãos,
basear a nossa salvação na nossa própria justiça, nós não seremos salvos. Porque a nossa justiça é imperfeita. Procurando estabelecer a sua própria justiça, aí chega perante Deus, e o Senhor olha e diz: a sua justiça é imperfeita, você é culpado. Nós só somos aceitos por Deus e adotados por Deus como filhos pela justiça de Cristo, que é colocada em nossa conta, a nosso favor. E aí sim, meus irmãos, nós somos salvos. Então o judeu olhava para Jesus e pensava o quê? Eu não preciso de Jesus. Eu não preciso da cruz. Eu não preciso de um Salvador. Porque eu pratico a justiça. Eu sou bom. Eu sou uma pessoa reta. Mas Paulo tem trazido o testemunho de Abraão, que creu em Deus, creu. E isso lhe foi imputado, ou seja, creditado para a justiça. Gênesis 15. E ele cita também Davi no Salmo 32, bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade, cujo espírito não adola, ou seja, Deus apaga, encobre as transgressões, não estão mais diante dele, porque Deus não atribui ao pecador, porque ele tomou o nosso pecado e lançou sobre o Filho de Deus. Os judeus precisavam de Jesus. O homem tem negado a Cristo e tem pecado. Todos nós somos pecadores. E se nós chegarmos para um pecador que ainda não entregou a vida para Jesus e falarmos assim: olha, você precisa cumprir a lei, nós vamos apenas piorar a situação em que ele se encontra. Então o primeiro passo do evangelismo é realmente mostrar para a pessoa que ela é pecadora. Desconstruir essa ideia de eu sou bom, eu tenho a minha verdade, eu tenho a minha versão, eu nunca fiz isto, eu nunca fiz aquilo, eu ajudo as pessoas. E aí nós precisamos mostrar que realmente há no coração do homem o pecado. Procurando estabelecer a sua própria, não se sujeitaram a que vem de Deus. Cristo então é o Salvador do pecador. Cristo é a resposta. Naquele livro maravilhoso, já citei várias vezes, várias cenas do livro aqui, O Peregrino, de John Bunyan. Ele está com um fardo nas costas, que é o fardo do pecado. E ele quer se livrar daquele fardo, daquele peso. E ele não consegue. E quanto mais ele lê a Bíblia, mais ele se vê condenado. Porque no primeiro momento é essa a experiência que nós temos. E agora? O que eu faço? Para onde eu vou? Como que eu consigo a vida eterna? Mas diante da cruz, o fardo caiu. Foi desamarrado, caiu diante da cruz. É a cruz, irmãos. É a obra do Senhor Jesus. Não somos nós. Não é a nossa justiça que nos recomenda a Deus. A nossa própria justiça, irmãos, nos condenaria ainda mais. Por isso que Paulo diz, eles têm zelo, eles têm esse fervor, essa religiosidade, eles têm as alianças, o culto, as promessas, os patriarcas, deles descende o Cristo, mas eles não têm a sabedoria de Deus, que é Cristo o Senhor. Este é o centro da pregação, a cruz. O centro da teologia é Cristo, a cruz de Cristo. A soberania de Deus envolve toda a teologia, certamente, mas a essência da teologia, de fato, é a cruz, que o reformador Martinho Lutero descobriu, lendo a Bíblia, a teologia da cruz. Cristo é o Salvador, Cristo é o fim da lei, ou seja, a finalidade da lei. É que nem eu falei para os irmãos aqui, uma ilustração. Qual que é o fim dessa estrada? Aí você diz, a cidade tal, ou a praia. Ou seja, não é o fim, o término da estrada, a estrada destruída. Não, para onde nos leva? Essa é a ideia, meus irmãos, da palavra fim aqui. O fim da lei é Cristo. Porque você pega a lei moral, por exemplo, não adulterarás. Nós que estamos em Cristo. Então, acabou esse mandamento? É óbvio que não.
Até porque a lei do Antigo Testamento é a lei do coração e da vontade de Deus, que jamais passará. A lei, por exemplo, de guardar o dia do Senhor, não está somente lá em Êxodo 20, Deuteronômio 5, 6, está lá na criação. A lei sobre o papel do homem e da mulher, lá na criação. O fim da lei é Cristo, ou seja, a lei aponta para Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Nós falamos então, eu não tenho justiça própria, a minha justiça é a justiça de Cristo. Isso não significa que agora nós vamos rasgar as leis e podemos fazer qualquer coisa. Seria um absurdo. Isso até evidenciaria que nós não tivemos realmente o encontro com Cristo. Porque aquele que tem um encontro real com Cristo é habitado agora pelo Espírito Santo, que é um Espírito santificador por ser santo. O fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. Então o pecador diz, Senhor, eu venho a Ti como estou. Eu venho como estou. Porque Jesus por mim morreu. Eu estou com esse fardo, eu tenho todos esses pecados. Eu mereço sim a tua ira total, completa, eterna e absoluta. Mas eu quero confiar em Cristo. Eu quero colocar toda a minha confiança nele para que receba a justiça do meu Salvador, porque ele recebeu o meu pecado na cruz. Amado irmão, se você entender isso, você entendeu o Evangelho. Isto é o Evangelho, a transferência. Ele que não conheceu o pecado, se fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. As novas vestes, nós tiramos aquele trapo de pecado, de iniquidade que nós tínhamos, tiramos aquilo e recebemos agora as vestes da justiça, que são as vestes do nosso Senhor Jesus Cristo. De tal forma que quando Deus olha para nós, Ele não vê a nossa vida errada, pecaminosa, iníqua, ímpia. Ele olha para nós e vê a justiça do seu Filho. E agora, habitados pelo Espírito, nós vamos viver uma vida santa, de gratidão, de consagração. Agora sim, nós vamos cumprir a lei, não para a salvação, mas porque já somos salvos em Cristo Jesus. O centro, então, da pregação é Cristo. Ele é o Salvador do pecador, Ele é o fim da lei, Ele é o Deus presente. Quem subirá ao céu? Quem descerá ao abismo? Para quê? Cristo já veio. Cristo voltará. A palavra está aqui nas nossas mãos, e a palavra de Cristo Jesus tem alcançado os nossos corações. Então aquela pergunta que poderiam levantar lá atrás, e que hoje na roupagem do Evangelho alguém poderia dizer isso: quem subirá ao céu? Quem descerá ao abismo? Não. Cristo subiu ao céu e voltará para nos buscar. Cristo desceu ao abismo da terra e ressuscitou ao terceiro dia. A palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Isto é a palavra da fé que pregamos. A presença de Cristo, então, é mais segura do que a presença de qualquer outra coisa ao nosso redor, porque Ele é eterno. Cristo é o Deus presente. Cristo é o único caminho. As pessoas falam assim às vezes: Deus é um só. Isso é verdade, Deus é um só, mas um só também é o caminho. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Se com a tua boca, e guarde este versículo 9, se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, então a boca, eu creio que Ele é o Senhor, e em teu coração creres, porque a boca tem que falar o que está concordando com o coração, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Está aí o Evangelho. Aquele que crê com o coração, confessa com os lábios. E que você possa ouvir esse versículo 9 e dizer: Senhor, eu creio. Eu creio no meu Salvador.
Ele é toda a confiança do meu coração. Eu creio que Ele morreu, ressuscitou e voltará para me buscar. Com a boca confessa, ou seja, fala, testemunha, concorda, afirma. E com o coração crê. Deus o ressuscitou dentre os mortos. Então não tenha dúvida. Será que eu sou salvo? Olha para o versículo 9. Você crê? Você confessa? Então é salvo. Agora, aquele que crê tem a sua vida transformada. Aquele que confessa tem uma vida coerente com a sua confissão. Por que nós podemos ter a certeza da nossa salvação? Isso não é orgulho, sabe por quê? Porque não é baseado na nossa própria vida. Isso não é baseado na nossa própria vida. Nós podemos ter a segurança da salvação, porque a salvação está em Cristo. A nossa salvação está firmada em Jesus, não em nós. Aqueles que defendem que o crente não pode ter a certeza da salvação, eu não sei como esse pessoal tem paz na vida. Porque se você não tiver certeza da salvação, você dorme hoje? Você fica bem hoje? Você tem paz na vida? Nós podemos ter a segurança, meus irmãos, da nossa salvação, porque aquele que vem a mim, de modo nenhum lançarei fora. Aquele que começou a boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. E Jesus também diz, aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. E o que vem a mim, de modo nenhum lançarei fora. Então confesse que Jesus Cristo é o Senhor, Ele é o meu Senhor, Ele é o meu Salvador, Ele é o meu Mestre, Ele é o meu Rei. Ele entrou na minha vida. Não é uma ideia, é uma pessoa que eu amo, porque me amou primeiro. Nós precisamos viver, irmãos, com Cristo. É um relacionamento. Nós precisamos ouvir a voz do nosso Salvador. Precisamos andar com Ele, amá-lo, estimá-lo. Cantar os hinos, irmãos, com muita gratidão nos nossos corações. Com força e entusiasmo, porque Ele nos salvou. Confessar, crer, invocar. Com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Se o coração crê, a boca confessa. E a boca irá confessar verdadeiramente se o coração crer. Ou seja, o cristão é aquele que foi conquistado por Jesus. O coração dele, você olha Cristo. A boca dele, Cristo. Os pensamentos, Cristo. As músicas, Cristo. O testemunho, Cristo. Todo aquele que nele crê não será confundido. Ou envergonhado, que é a mesma coisa. Você creu nele, não será confundido, não será frustrado. Será salvo. Pode confiar plenamente, porque Deus disse isso. Bendito é aquele que crê, bendito é aquele que confessa. Não terá a sua esperança, ou seja, a sua expectativa frustrada. Não será confundido. Não apenas no sentido de não ficará confuso, não ficará envergonhado, não ficará frustrado. Ninguém vai dizer assim, eu criei em Jesus, mas não valeu a pena. Pelo contrário, na eternidade nós vamos dizer, valeu a pena completamente. E eu me arrependo de não ter entregado minha vida para Ele antes. Entrega sua vida para o Senhor Jesus hoje. E você que já é crente, mas não tem sido dominado por Cristo Jesus, diga, Senhor, domine a minha vida. Entre na minha vida. Que eu seja uma carta viva do Senhor neste mundo. Paulo diz, sede meus imitadores, mas porque eu sou de Cristo. Imitem Cristo. Olhem para Cristo. Amem Cristo. Pensem em Cristo. Um dos grandes exercícios, meus irmãos, que nós precisamos fazer na vida é redirecionar a nossa atenção. Por isso que Jesus disse, ame a Deus e o próximo como a ti mesmo. Porque nós já nos idolatramos, é a nossa tendência carnal e humana, de pensar em nós mesmos, de falarmos sobre nós mesmos, de cuidarmos da nossa própria vida, esquecendo de Deus e do próximo. Precisamos olhar para fora. Olhai para mim e sede salvos, diz o Senhor. Este é
o Evangelho. O centro da pregação, Cristo. A necessidade da pregação. Se é assim, e não há distinção entre os povos, judeu, grego, todos precisam ouvir, todos precisam invocar o Senhor, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Qual é a grande necessidade, meus irmãos, deste mundo? Aí Paulo começa a ligar várias ideias, a partir do versículo 14. Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? Problema de não crer. Como crerão naquele de quem nada ouviram? O problema de não ouvir. Como ouvirão se não há quem pregue? O problema de não pregar. Como pregarão se não forem enviados? O problema de não enviar. Como está escrito, quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas novas. Ou anunciam coisas boas aqui. O problema de não valorizar a pregação e o evangelista. As pessoas precisam crer. Paulo diz sim. Mas só crê aquele que ouviu. E ouvirão se alguém pregar. E vai pregar aquele que foi enviado. E só será enviado se a igreja realmente valorizar aquele que anuncia as boas novas, as coisas boas. No contexto do Antigo Testamento, o anúncio de que o povo poderia voltar para casa, o anúncio de uma grande vitória, o anúncio de uma grande conquista, mas o Evangelho é a melhor notícia. Talvez a gente diga assim, como eu queria que aquela pessoa fosse crente. O que nós precisamos fazer então? Primeiro é orar, né? Porque antes de qualquer coisa é orar, viu? Orar. Mas como aquela pessoa irá entregar a vida para Cristo se eu não falar nada? Se o meu assunto for outro, que não seja o Evangelho. Como ouvirão se não há quem pregue? Aí a gente pensa no missionário, no pastor, no evangelista. Agora pregar aqui é proclamar. Todo crente deve pregar o Evangelho, ou seja, proclamar o Evangelho. E onde você está, onde você estiver nesta semana, ninguém estará lá. Deus te colocou ali. Mas, irmãos, a gente precisa pregar o Evangelho mais. Compartilhar as boas novas. Esse mundo está passando. O nosso tempo está acabando. Esse senso de urgência estava no coração de Paulo. Então ele dizia, aproveitem as oportunidades, remindo o tempo. A palavra ali, remir, realmente dá a ideia de comprar, de resgatar, porque os dias são maus e nós precisamos pregar o Evangelho, enviar pessoas para que preguem o Evangelho, valorizar aqueles que estão pregando o Evangelho. Que Deus faça da minha vida uma pregação do Evangelho, que Deus faça de você um evangelista. A necessidade da pregação. O centro da pregação, Cristo, a necessidade da pregação e agora a rejeição da pregação. Versículo 16, mas nem todos obedeceram ao Evangelho. Pois Isaías diz, Senhor, quem acreditou na nossa pregação? O que nos compete? Isso a gente precisa aprender na vida, irmãos. O que me compete nisso? Qual que é a minha responsabilidade? Qual que é a minha área de ação? O que me compete? O Senhor disse, pregar. Quem vai acreditar? Quem irá responder positivamente? Aí é uma obra, o ministério do Espírito Santo. Eu posso orar para que Deus faça a obra. Mas quem alcança os corações é Deus. Muitas vezes, você vai fazer a obra, você vai evangelizar muitas pessoas, vai orar bastante, mas vai dizer como Isaías, depois de tudo, Senhor, quem acreditou na nossa pregação? Quem realmente entregou a vida para Jesus? Quem realmente se arrependeu dos seus pecados? São poucos. Quem?
Não é se gostou ou não se gostou, se está vindo ou não. Não, quem realmente deu crédito, se rendeu àquilo que foi pregado. O nosso contentamento maior, então, não deve ser na receptividade da pregação. Porque muitas vezes você vai anunciar o evangelho, vai ter cara feia, vai ter rejeição, exclusão, você pode até perder o seu emprego, pode até perder os seus amigos. A nossa maior alegria deve ser: eu estou sendo fiel a Deus. Ainda que Isaías pregue e ninguém ouça. Porque depois de dizer, eis-me aqui, envia-me a mim, o Senhor disse para ele, Isaías, você vai pregar, mas ninguém vai ouvir. Dizer, Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim, e quando há um sucesso, aspas, na pregação, as pessoas creem, se entregam, é mais fácil. Agora, quando Deus já diz antes que nada irá acontecer, ninguém irá responder, isso é difícil. É difícil continuar pregando. É difícil, às vezes, continuar orando para aquela pessoa. Mas não desista e coloque a sua alegria em ser fiel a Deus. Porque o Senhor diz, o que se requer do dispenseiro é que seja encontrado fiel. Você ouvirá dos lábios do Senhor Jesus, servo bom e fiel. Mas é certo que Deus trará muitas alegrias ao seu coração em termos de conversões. A nossa alegria não deve estar nisso, em números. A gente não deve olhar para um trabalho e dizer assim, foi bom, não foi, porque esse aceitou Jesus, aquele não aceitou. Não, não é isso. A própria pregação, para uns, é salvação, para outros, condenação. E em tudo Deus é glorificado. A nossa alegria é, acima de tudo, em sermos fiéis a Deus. Quem acreditou na nossa pregação? E com a proximidade do fim, isso aqui fica cada vez mais grave, mais sério. Porque quem acreditou na pregação de Noé? Ninguém, o mundo inteiro. Quem Deus tirou de Sodoma? Poderíamos até dizer que havia apenas um justo naquela cidade, por causa a mulher saiu, olhou para trás, as filhas se deitaram com o próprio pai, quer dizer, então parece que só ele mesmo era justo ali. Quem acreditou na nossa pregação? Primeiro, diga você mesmo, Senhor, eu acreditei. Eu creio. Eu entrego. E não importa se eu pregar, se eu evangelizar, e as pessoas não crerem, Senhor, eu terei a minha alegria de ter sido fiel ao teu chamado. Muitos missionários passam anos e ninguém crê. Lembra do missionário Cássio? Uma bênção que veio na nossa igreja? Quando foi? Esse ano? Esse ano ou ano passado? Ano passado. Passou 10 anos, irmão, se eu não estou enganado. Acho que eram 10 anos. Ninguém acreditou. Talvez ele falasse como Isaías, Senhor, quem acreditou na nossa pregação? Mas depois os frutos vieram. Deus estava treinando o coração dele, certamente. Deus estava trabalhando nele. E ele não desistiu. Ele não parou de pregar. A fé vem pela pregação e a pregação pela palavra de Cristo. O homem prega, mas quem acende a chama da fé é o Senhor. A fé vem pela pregação, aquele momento em que nós ouvimos, é a bênção da pregação. Versículo 16, a rejeição da pregação. 17, a bênção da pregação. Quando aquele que não acreditou antes, agora ouve a pregação fundamentada em Cristo, e diz, Senhor, eu creio. Agora o meu coração é teu. Aquele dia em que você ouviu a mensagem, a palavra e disse, sim, agora está fazendo sentido. Eu creio. O Senhor agora abriu a minha mente. Não no sentido de permissividade, como as pessoas falam, você precisa ter uma mente aberta. Não, é uma mente aberta para Deus, fechada para tudo ao redor, mas para Deus aberta. A fé vem pela pregação e a pregação pela palavra de Cristo.
A realidade da pregação, essa palavra, ou seja, o testemunho de Deus, é dado em toda a terra, diz aí o versículo 18. Não ouviram? Ouviram sim. Ouviram o testemunho de Deus na criação, e muitos ouviram o evangelho, inclusive Israel. Porventura não terá chegado isso ao conhecimento de Israel? Moisés já dizia: vos porém em ciúmes com um povo que não é nação, com gente insensata, eu vos provocarei a ira. Estranho Deus falar isso, não é? No primeiro momento, a gente estranha. Mas olha só, o sentido que Deus estava fazendo. Salvando os gentios, os judeus que estavam afastados de Deus, pensariam o seguinte: veja, os gentios são amados de Deus, os gentios são cuidados, trabalhados por Deus, e nós não. Essa é a ideia de ciúmes. Eu vos porém em ciúmes com um povo que não é nação. Quando Israel olhou para fora e viu que Deus estava fazendo uma grande obra, mas entre eles não estava. Digamos que é uma provocação para o positivo, não para negativo ou para concorrência. Como se alguém olhasse: a vida dele está tão boa, eu também queria ter uma vida boa assim, ter uma família assim, ter uma convicção assim, viver dessa forma, sabedoria. Não é exatamente aquele ciúmes carnal, mas é aquele desejo de ter o mesmo Deus que o outro tem. E Israel perdeu o seu Deus. O templo estava completamente infrutífero. Então Deus diz: eu vos porei em ciúmes com um povo que não é nação, com gente insensata, eu vos provocarei a ira. Se você ler o capítulo de Coríntios que fala sobre as línguas, é justamente para o judeu observar que Deus estava falando a outros povos, que Deus estava alcançando povos de outras línguas, e eles ficavam assim inflamados num primeiro momento, para que caísse sobre eles a convicção: vocês não são mais o meu povo, agora eles são o meu povo. Até que o tempo de Israel volte, e Deus olhe para eles quando eles se arrependerem novamente, e aí todo Israel, ou seja, o Israel antigo, a nação judaica, os gentios, todo Israel será salvo, como um só povo em Cristo Jesus. Por isso que Deus diz: fui achado pelos que não me procuravam, revelei-me aos que não perguntavam por mim. Os gentios. Quanto a Israel diz: todo dia estendi as mãos a um povo rebelde e contradizente. Talvez você olhe para a vida de alguém que realmente teve um encontro com Cristo e você diga assim: eu queria conhecer a Deus como essa pessoa conhece. Eu queria ter intimidade com Deus como aquela pessoa tem. Queira isso, é uma coisa boa. E olha aqui que Deus diz para Israel: eu estendi as mãos, mas eles eram rebeldes e contraditórios nas suas palavras, na sua vida e nos seus votos. Cristo então rompeu as barreiras. Não tem mais judeu, gentil, senhor, escravo, homem, mulher, todos são um em Cristo Jesus. Ore então para Deus abrir as portas para que você pregue o evangelho onde você estiver, para qualquer pessoa que Deus colocar na sua frente. Paulo disse lá no comecinho: não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação. Conheça o evangelho, ame o evangelho, viva o evangelho, pregue o evangelho. Em tempos de crise no nosso país, meus irmãos, a igreja tem a resposta. É o evangelho de Cristo. Crise familiar, o evangelho da graça. Depressão, estresse e tantos outros nomes que a psicologia tem dado hoje para tantas questões. O evangelho da salvação. Imagine se alguém escondesse a cura do câncer. O que pensaríamos sobre esta pessoa? Ela é muito má, não é?
E se nós escondermos, irmãos, a cura do Evangelho, a mensagem da salvação, nós estamos escondendo aquilo que salva a vida das pessoas. Nós estamos guardando para nós, num egoísmo terrível, aquilo que realmente pode transformar o coração das pessoas. É uma maldade, então, não pregar o Evangelho. Nós pensamos muitas vezes em maldade, em fazer isto e aquilo. Mas se nós não pregamos o Evangelho, irmãos, isso é uma maldade. Nós estamos privando as pessoas de conhecerem esta bênção que nós também conhecemos. Visite, então. Faça visita. Ore. Mande mensagem. Puxe o fio de uma conversa aleatória para chegar no Evangelho. Viva o Evangelho. Nós vamos esconder então um tesouro da palavra de Deus, que é Cristo. Quem ouviu o Evangelho da minha boca esta semana? E você tem uma lista de oração? Você está insistindo para Deus converter aquelas pessoas? Deus realmente faz a obra, viu, quando nós oramos. Há um cântico muito bonito que diz: eis-me aqui, Senhor, usa-me, baseado em Isaías. Mas usa várias metáforas, como um farol que brilha à noite. Já viu aquele farol na praia, aquela escuridão? Você nem percebe que tem um mar ali, só com som, ou com aquele feixe de luz ali, aquela luz forte do farol. Este mundo, então, está em trevas, de fato. O crente é a luz do mundo. Nós somos como luzeiros deste mundo. Aquele iluminismo de séculos passados, na França, trouxe mais trevas na vida das pessoas, mais confusão. Aquilo não era a luz. Cristo é a luz. As pessoas caminham na escuridão, nas trevas, nos vales. Que seja você um farol que brilha à noite. Uma luz. Aquele ambiente está pesado, triste, as pessoas estão brigando, mas vai você lá e traz luz, amor, alegria, paz, Cristo na vida daquelas pessoas. Os discípulos estavam desanimados, frustrados. Pedro tinha um peso de culpa na vida dele tremendo, estava esmagado pela culpa de ter negado seu Salvador. Jesus entrou no cenáculo e disse: paz seja convosco. Tratou o coração incrédulo de Tomé. Ponte sobre as águas. Como um abrigo no deserto. Senhor, que eu traga luz para as pessoas, que eu traga comunhão para as pessoas, que eu traga descanso para as pessoas. Se uma pessoa está ruim, cansada, será que vem ao meu encontro e ela sai pior? Seja você luz, seja eu uma luz, sejamos nós, irmãos, abrigo no deserto. Quando alguém estiver assim, triste, depressivo, que possa lembrar de você. Que alguém procurando alguma direção para a sua vida possa lembrar de você. Como flecha que acerta o alvo, o coração. Usa-me, Senhor. Que você seja um evangelista. Que esta igreja seja evangelista. Que nós sejamos, em nome de Jesus. Amém. Vamos orar. Ore ao Senhor para que Ele use a sua vida. Declare o seu amor por Jesus. Senhor, muito obrigado porque nós cremos. Obrigado porque o Senhor nos deu um novo coração, uma nova vida. E a nossa história pessoal também é dividida desta forma, antes de Cristo e depois de Cristo.
E nós que cremos com o coração, queremos confessar também com os lábios, Senhor. Abra as portas, Deus. Que nós possamos trazer boa palavra para o cansado, como diz a Bíblia. Que nós possamos falar de Jesus para as outras pessoas. Ó Deus, que outras pessoas possam ver também o Teu amor na nossa vida. Restaura, Senhor, o nosso testemunho. Restaura, Senhor, a nossa alegria. Restaura, Senhor, o nosso desejo de anunciar o Evangelho. E que cada um aqui, Senhor, seja um evangelista, um missionário de Cristo. Envia, Senhor. E levanta pessoas aqui também para irem em muitos outros lugares do mundo para pregar o Evangelho e morrerem por Cristo, se assim for necessário. Ó Deus, quão formosos são os pés dos que anunciam boas novas. Obrigado porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E nós temos a segurança da nossa salvação. Louvado seja o Teu nome por Cristo Jesus, o nosso Senhor, o nosso Salvador, o nosso Mestre, o Rei das nossas vidas. Ó Deus, seja louvado o Teu nome. Obrigado porque o Senhor olhou para nós, que estávamos tão longe do Senhor, alienados, ó Deus, de Ti mesmo. Louvado seja o Teu nome. Que a nossa vida seja útil, Senhor, nas Tuas mãos. Que pessoas sejam abençoadas através da nossa vida esta semana. Que sejamos mensageiros do Evangelho. Que sejamos, ó Deus, discípulos verdadeiros. Assim nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém, Senhor.